Fala galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem informativo com várias dicas e orientações a respeito do visto americano e sobre o consulado americano da cidade de São Paulo. Lembrando que esse vídeo é somente sobre visto americano de turismo, então se você quer saber mais, continue o vídeo. A minha primeira dica para você é procurar uma agência que mexe com a assessoria do visto americano. Aqui na minha região, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, existem diversas agências que fazem esse tipo de trabalho. Então, é bom você daqui da região ou de fora da região, estar sempre procurando saber o feedback da empresa, se essa empresa é confiável, quais são os valores que são cobrados durante o processo, para você não ter surpresa. Por que eu falo isso? Existem algumas empresas aqui na região que elas cobram um valor inicial, né? Te cobram um valor, exemplo, de R$ 1.200, porém, durante o processo, caso você queira fazer uma antecipação da sua marcação da sua entrevista, elas cobram o valor, cobram R$ 800, R$ 1.200, e esse valor aperta bastante no bolso da gente. Então, se você for fazer o processo do visto americano com uma agência, com assessoria, procure realmente saber os valores que são cobrados e como funciona o processo da empresa, se elas vão te cobrar mais algum valor ou não. Lembrando que todas as informações passadas do vídeo são informações que eu vivenciei, então são dicas e experiências próprias minhas. Podem ter sido diferentes com outras pessoas, mas comigo foi dessa forma. Então, preste bastante atenção no vídeo. Qualquer dúvida, pode colocar sua dúvida nos comentários que eu vou estar respondendo mais tarde. A segunda dica é você ter todos os seus documentos impressos. Você levar suas cópias de documentos originais. Leve tudo que você precisar, tudo que você tiver. E levem. Por quê? Ao lado do CASV, quando você vai lá no Centro de Atendimento ao Solicitante do Visto, você tem ao lado esquerdo do CASV, eu vou estar mostrando no vídeo também, tem uma copiadora, tem um cara lá no estacionamento que ele faz impressão. O valor é um absurdo, é muito caro, então tenham certeza do que estão levando, não esqueçam de levar nada. Os valores são muito caros, a gente foi fazer uma impressão lá de uma foto. Nem era foto para levar para o processo, mas só fazer uma impressão, o cara me cobrou da gente R$15. Aí eu falei com ele que não era para o processo, ele falou assim, então eu vou fazer por 5, o cara fez por 5. Mas ele imprimir para você a sua DS 160, que você precisa para entrar no caso, a pessoa te cobra lá R$100, R$25, R$160, vai depender do seu desespero, você vai estar desesperado e você vai ter que pagar, infelizmente. Então, tenha tudo isso em mãos, leve tudo para não precisar passar perrengue durante os dias que você não está lá em São Paulo. Eu estou falando especificamente da cidade de São Paulo, mas isso serve também para os outros consulados das outras regiões também do Brasil. Então, eu já falei duas dicas aqui, que a primeira é procurar uma agência para fazer assessoria com você, para você ter certeza do preenchimento do seu DS 160. A segunda dica foi levar todos os documentos impressos. E a minha dica é, se programe com antecedência, reserve os hotéis, Airbnbs com antecedência. Por quê? Procure saber os lugares, as regiões que estão próximos ali do CASV e do consulado. Tente ficar próximo dos dois, um lugar coringa, tanto perto para você ir quanto perto para você ir em outro lugar. O local que eu fiquei, eu demorava 15 minutos para chegar de táxi ou de Uber até o CASV ou até o consulado. Então, foi um lugar muito bom. E lembrando que saia sempre com antecedência. O trânsito de São Paulo muda bastante, então pode correr o risco de você atrasar. Então sai de casa com antecedência, sai do hotel com antecedência e se programa com antecedência também, para saber o local que você vai ficar. Eu oriento a chegar pelo menos um dia antes do seu processo. O meu processo hoje é segunda-feira, o meu processo é na quarta. Eu pretendo chegar em São Paulo na terça-feira. Você fica ali, descansa, vai no caso na quarta e na quinta vai fazer a entrevista para o visto americano. A minha quarta dica é o que eu percebi durante a minha entrevista e a entrevista dos outros que estavam na minha frente. Quando você está lá, você fica de frente para o cônsul, porém você fica numa filinha, vários guichês, você consegue escutar um pouco da entrevista da sua frente. Você não escuta muita coisa, porém dá para escutar algumas coisinhas. Eu percebi que todo mundo que foi aprovado onde eu estava reparando, foram pessoas que tinham histórias convincentes do que fazer nos Estados Unidos. Você está indo para turistar, então tem uma história para turista. Para onde você vai, o que você vai fazer, aonde você vai, como você vai. Então tenha uma história boa e verdadeira.
Lembrando que você não tem só os Estados Unidos para viajar, você tem outros países, então você tem que ir lá, conversar com ele, passar tranquilidade no que você está falando e firmeza, principalmente, no que você está falando. Ter um objetivo firme para ir para os Estados Unidos fazer turismo. Porque, como eu disse, existem vários países, ele pode te alegar isso também, tem outros países para você visitar também. Então, tenha sempre um motivo firme para visitar. Por que eu falo isso? Quando existem várias casas, as pessoas que vão fazer entrevista lá, falam assim, que você vai fazer, qual o objetivo da viagem? Turismo. O cara fala turismo, e todo mundo fala turismo para onde, para quê, o que vai fazer. Então, seja específico nas suas respostas. Sejam respostas específicas. Às vezes, o cônsul vai te fazer 3 perguntas. No meu processo, foram feitas diversas perguntas. Eu acredito que fiquei uns 5 minutos fazendo entrevista com ele. Não só eu, como o meu e minha família. Então, é um processo que às vezes pode ser demorado e pode fazer diversas perguntas para todos. Então, tenha um motivo firme do que você vai fazer nos Estados Unidos. Então, a minha quinta orientação, minha quinta dica, complementando um pouco do que eu falei antes na quarta, seja específico. O pessoal fica falando, você tem que responder somente o que o cônsul perguntar. Eu acredito que não seja bem assim, falo isso por experiência própria. O rapaz que está lá, ou a moça que está lá, ele não sabe nada de você, ele só tem o que você preencheu no seu DS-160. Então, decore o que você colocou na sua DS-160, se foi um assessoria que preencheu para você, ou foi você mesmo que preencheu. Então, tenha certeza do que você colocou ali, porque ele vai te basear a entrevista no que você informou ali. Então, e seja bastante específico. Às vezes ele te pergunta, para onde você vai? Você fala, vou para Orlando para visitar os parques da Disney, o parque da Universal, ou ir para a praia e tal, ou vou para a Flórida. Então, seja específico nas suas perguntas. Se ele te perguntou, você pode sim complementar um pouco mais a sua resposta. Não quer dizer que você não é robô. Então, perguntou para onde você vai? Eu vou para Orlando. Vai ficar quieto? Não vai. Então, seja mais específico, pode ter um diálogo sim. Eu falo por experiência própria. O cônsul que me entrevistou foi muito tranquilo, então a gente acabou batendo papo, tanto eu como meus pais, minha família, no caso, né? A gente respondendo lá, então foi bem tranquilo, foi um clima tranquilo, ele fez bastante perguntas para nós, e que a gente foi específico, foi tão específico, foi falando as coisas. E a 7ª dica tente ficar o máximo tranquilo, descontraído. Eles percebem quando você fica um pouco nervoso, então tente ficar o máximo descontraído. Eu sei que é um momento muito tenso, mas tente quebrar o gelo, igual eu falei, não existe só os Estados Unidos para você visitar, não existe só os Estados Unidos para você turistar. Então, se você tem mesmo o objetivo de ir como turista visitar, não precisa ficar com medo. Você está indo lá para pedir uma autorização para poder entrar no país. E a minha 8ª dica, ou 9ª dica, não lembro, de hipótese alguma, tenha passagem comprada, hotel reservado. Não tenham isso. Eu acredito que não seja legal, porque você está passando da autoridade dele, do cônsul, né? Você está indo lá para pedir o visto, para pedir uma autorização para você entrar no país, e você já tem suas passagens compradas, seu hotel reservado, mas ele nem te autorizou, como é que você já comprou isso? Então, só se planeje, informe o seu planejamento e o que você vai fazer. E tenha isso em mente que vai dar certo. E a outra dica, não menos importante, a minha última dica como eu falei, para você decorar o seu DS-160. O seu DS-160, a sua entrevista é baseada totalmente por ali. Então, preencham ali com coisas verdadeiras que vão bater com seus documentos que vocês estão levando. Você vai ter que levar bastante coisa, então tenham convicção de que está tudo alinhado. Tudo que está escrito no DS é tudo que você tem no papel. Porque possivelmente ele pode te pedir alguns documentos. Às vezes não, às vezes sim. No meu caso, ele pediu para mim comprovante de estudo da faculdade, pediu meu diploma do curso. Então, eles vão pedir bastante coisa se você informar. E não deixe de informar nada. Se você tem uma carta convite, se você não tem, não deixe de informar, porque isso vai ser essencial. E um bônus aqui, se você tiver uma carta convite, mostre. Porém, eles vão verificar se a carta convite é verdadeira ou não. Então, tem uma carta convite válida, não faça mentiras, porque eles vão verificar isso. Fora isso, acredito que eles não têm acesso a mais nada. Igual o pessoal fala, o pessoal olha aí se tem acesso
aos seus dados bancários? Não tem, somente se você mostrar. Como eu falei, a sua entrevista é baseada somente no que você colocou no seu DS 160. Não tem mais nada fora disso. E agora eu vou estar mostrando para vocês como é o lado externo do caso e o lado externo do consulado americano. Lembrando que não pode filmar lá dentro, então eu filmei o lado externo da última vez que eu estive lá, acompanhando uma pessoa, e filmei para vocês estarem vendo como é que é, sentir o clima de como é. E é isso. Aqui nós já estamos ao lado externo do CASV, e esse prédio grande aí é o CASV. Ao lado, nessa placa vermelha, é onde eu falei que é a copiadora muito cara, é um estacionamento com um rapaz fazendo a cópia dos documentos. Então, aqui temos pontos de táxi ao lado, uma rua bem movimentada, o Uber passa tranquilo e o táxi também. O CASV, ele é por ordem também, tem uma filinha bem tranquila aqui embaixo, mas lá em cima tem outra fila bem rápido, bem rapidinho no CASV. E tem um Burger King ao lado, caso você queira já fazer seu lanche também, já tá aí. Igual eu disse, levem sempre os documentos, pois é muito caro, o preço é bem absurdo dessa copiadora, então fiquem bastante atentos, não esqueçam nada para evitar perrengues por aí. E agora vamos chegar à Rua do Consulado Americano. Aqui nós já estamos na Rua do Consulado Americano, a gente pode ver vários prédios no outro lado da rua. São vários lugares de guarda-volume e estacionamento. O guarda-volume, lembrando que você não pode entrar dentro do Consulado Americano com telefone, então leve pelo menos um telefone apenas, ou não leve nenhum, pois você não vai entrar. E o valor para guardar nos guardas-volumes são referente aos tamanhos. Então, se você tiver com bolsa, você paga mais caro, um telefone você paga um valor. Eu deixei meu telefone onde esse Honda Fit está saindo. Eu paguei por volta aí de R$25 somente para guardar meu telefone. Estava apenas com o meu telefone, no caso, no dia. Então, tenha bastante atenção de onde você vai guardar, onde vai deixar. Tem vários estacionamentos, estacionamento tem por volta de R$30. Aí está a fila do consulado americano. Eu não vejo necessidade da pessoa ficar na fila por muito tempo, igual a gente chegou no horário de 8h45, nosso era 9h30, então não fazia sentido ficar na fila, o pessoal chama por nome, por hora, então você pode ficar na fila, mas preste atenção no lugar que você vai estar, porque pode ter gente aí que tem 2 horas, daqui 2 horas depois vai fazer entrevista do que a sua, então tenha atenção. Vai ter umas pessoas de verde ali orientando os horários também, mas eles não trabalham para o consulado americano, então fique uma vez ou outra, vai na frente lá do portão para ver os horários que estão sendo chamados, para você não comer mosca, não perder a hora. Então, preste atenção e somente chegue próximo do seu horário, lá na porta, no caso, né? Fique na fila, mas preste atenção nas pessoas que estão ao seu lado, se são pessoas que vão fazer no mesmo horário que você ou não. Então, até o próximo vídeo, galera. Então, fique para mais dicas. Possivelmente deve ter mais um vídeo a respeito sobre o visto americano e o consulado americano. Então, fique aí. Caso você gostou do vídeo, deixe seu like e comente e compartilhe.